Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui para trazer o tema divórcio energético, como prometido no Instagram alguns dias atrás. Então, eu tô aqui com a minha colinha, tá? Para que a gente possa ir conversando sobre esse assunto. Então, divórcio. Muita gente não quer, mas é uma situação que às vezes é necessária, tá? Então vamos lá entender isso aqui do princípio. O que que eu quero falar para vocês? Primeiro, nós temos uma programação espiritual. Algumas pessoas, elas estão programadas para ter um casamento, outras pessoas, elas estão programadas para não ter um casamento. Seja por situações kármicas de outras vidas, seja processos de aprendizado em que a pessoa precisa passar por um tempo de solidão. Às vezes a pessoa é privada de construir família naquela encarnação. Então, assim, existem vários fatores que fazem com que essa programação espiritual aconteça, tá? Então, nós temos o casamento que é programado e o casamento que não é programado. Nós temos, enfim, aqui na Terra a gente tem várias situações, tá? O casamento programado é aquele em que antes de reencarnar, os parceiros ou parceiras, tá? Eles fazem uma programação prévia, tá? Que vão se encontrar aqui na Terra. Eles têm já um histórico de outras vidas e às vezes precisam cumprir determinados processos evolutivos na encarnação, né? E então eles se programam para se reencontrarem e aqui poder resgatar, tá, suas lições, resgatar seus karmas, seus aprendizados, né, na formação de uma família. Nós temos aqueles casamentos que eles não são programados, ou seja, aquelas pessoas que vêm privadas do casamento, seja por conta de outras missões, tá? Seja por realmente privações kármicas, tá? Perde durante aquela encarnação o direito a um casamento. E nós temos também os casamentos que acontecem, mas que eles não têm ligação espiritual nenhuma, tá? E como esses tem, ó, aos montes aqui na Terra. Porque no item laços de família, né? A diferença entre laço corporal e o laço espiritual, o evangelho ele é muito claro quando ele diz que existem muitos laços de família que eles são apenas materiais, né? Eles não constituem afinidades espirituais no plano astral, tá? Então nós temos sim certos casamentos que eles não estavam programados, mas que eles acontecem porque, enfim, sempre as lições são para um fim útil e que eles acontecem porque as pessoas, quando chegam aqui, tá? Elas acabam mergulhadas, né, em muitas ilusões, em muitas situações, muitos acertos e muitos enganos também, tá? Então, essa é a primeira parte que eu queria deixar claro para vocês. A segunda parte é que nesses relacionamentos nós temos o fator energético, o fator espiritual também. Na verdade, quem se procura, quem se encontra, quem a gente deseja, quem deseja não é o corpo, quem deseja é o espírito. E o corpo físico é o meio de manifestar esse desejo, tá? Então, nós temos as afinidades kármicas e nós temos as afinidades energéticas. As afinidades kármicas, como o próprio nome diz, são afinidades que nós temos com outras pessoas de outras vidas, tá? Já foram parceiros nossos, tá? Já foram nossos maridos, nossas esposas, nossos namorados em outras existências e por muitas vezes situações fortuitas acabamos nos reencontrando na outra existência, tá? Muitas vezes a gente sabe que do ponto de vista histórico, muitos casais foram privados de viverem seus grandes amores, né? Então, essa afinidade kármica, tá? Ela acaba acontecendo entre muitas pessoas que se encontram aqui na Terra. Nós temos também a afinidade energética, tá? Que muitas vezes ela não necessariamente ela tem nenhum laço espiritual de outras existências, mas você energeticamente você é compatível com as ideias, com a personalidade daquela pessoa, com a energia, né, com a identidade eletromagnética que ela tem, tá? Então isso faz você ser atraído ou atraída, né, para aquele tipo específico de pessoa. Nós temos aí também as ligações, tá? Que elas são energéticas, tá? Mas elas variam em 3 aspectos, tá? Elas são energéticas por via chakra, por conexões mentais e por conexão física também, tá?
Lembrando que sempre começa no plano espiritual, né? O nosso espírito se sente atraído por determinada pessoa, tá? Seja por situações de vidas passadas ou da vida atual, tá? Então, nós nos ligamos às outras pessoas, tá? Por ligações também via chakra, tá? Nosso chakra se conecta com o chakra da pessoa. Nós temos, principalmente com a questão das interações, tá? De pensamentos, né? De sexualidade. Então, existe essa ligação. Nós temos as ligações também que são mentais, tá? Ou seja, é um tipo de ligação um pouco mais profundo, né? Onde a mente de uma pessoa, ela se torna compatível com a sua. E nós temos as ligações físicas, que elas são puramente de atração, tá? Atração sexual, atração, né, visual e esse tipo de vínculo, ok? Bom, dentro dessas ligações, logicamente que também existem as interrupções, né? Existe o divórcio, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve um tópico acerca do divórcio e ele deixa bem claro que o divórcio, ele apenas oficializa o que de fato já está finalizado, tá? E que é necessário que exista o divórcio porque ninguém é obrigado a ficar com uma outra pessoa a qual não sinta mais, né, os mesmos valores, desejos e anseios de antes. Como também é necessário o divórcio porque nós vivemos em ciclos, tá? Muitas pessoas, elas não vêm determinadas a ter um casamento longo de 50 anos, 60 anos com nossos antepassados, né? Muitas pessoas, elas podem sim vir com tempos de casamento mais curto, tá? Então, é necessário que exista o divórcio para que ambas as partes, elas possam começar novos ciclos, encontrar novas possibilidades, novos parceiros, conhecidos ou não de outras existências. Elas precisam se descobrir, tá? E nesse ciclo, a cada ciclo a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo um entendimento das coisas diferentes, tá? Então a gente vai também ansiando muitas vezes coisas, parcerias, né? Parcerias diferentes também, tá? Isso tudo é antecipado, é entendido, é visualizado pela espiritualidade, tá? Então, o divórcio, muitas vezes também, ele acontece por conta de obsessão, assim como existem muitos relacionamentos que se iniciam por questões obsessivas, não é por amor, não é por sentimento, não é por coisas nobres, mas começa por interesses mesquinhos, por interesses materiais, por egoísmo, por ostentação, por status, por poder. E esses casamentos, como o próprio Evangelho fala, né, no item sobre os laços de família, ele comenta que existem essas ligações que são realmente espirituais e existem as ligações que são puramente materiais, quando aquele casal, né, eles se envolvem por questões físicas apenas, tá? E o divórcio, além dele oficializar o que já está separado, ele também está dentro da lei de amor. Porque se você não se sente mais feliz ao lado de determinada pessoa, você merece encontrar sua felicidade ao lado de uma outra pessoa, ou até mesmo na solitude, tá? Que é diferente de solidão, tá? Estamos falando de solitude, tá? E propósitos outros que, enfim, a gente tem vários propósitos aqui quando a gente reencarna na Terra. Então, o divórcio, né, ele não é só um papel, mas ele também existe do ponto de vista energético, tá? Do mesmo jeito que a gente se vincula às pessoas, energeticamente falando, tá? Nós também nos desvinculamos energeticamente das pessoas, tá? Então, quando você se relaciona com uma pessoa, você compartilha sua energia com ela e ela compartilha a energia dela com você. Então, você habita a mesma casa, você tem assuntos em comum, vocês têm tarefas em comum, né? Você acorda, amanhece ao lado daquela pessoa. Então, você tem toda a sua vida compartilhada com aquela pessoa. Então, você não compartilha somente as coisas da sua vida material. Você compartilha pensamentos, sentimentos, situações e sua energia.
Alguns parceiros, eles têm o dom de ser doadores, tá? E que existe um certo equilíbrio e que um parceiro doa, o outro recebe e vice-versa. Mas existem relacionamentos em que um apenas doa e o outro apenas suga. Então, quando existe esse tipo de desequilíbrio energético, provavelmente também vai existir desequilíbrio mental, desequilíbrio físico e desequilíbrio nos chakras, né? Então, existe esses casais que eles não somam na vida um do outro, tá? Mas eles subtraem um da vida do outro. E isso também se adequa à questão material, tá? Então, o divórcio energético, ele é muito mais profundo, porque eu posso estar separada fisicamente de alguém, mas eu posso ainda estar mentalmente, energeticamente vinculada a uma pessoa. Principalmente quando o divórcio, ele vem através de situações traumáticas, quando ele vem de sentimentos de insatisfação, de tristeza, de derrota, tá? Então, esses sentimentos, eles criam vínculo, sim, tá? Energético na outra pessoa. E então tá. Isso é até de certo ponto normal durante um período de tempo. Mas depois é normal que a gente floresça novamente, que a gente entenda que o outro, naquele momento na nossa vida, ele foi parte de um aprendizado e que eu preciso seguir outro caminho e que o outro também precisa seguir um outro caminho. E aí, muitas vezes acontece o quê? O contrário. Você está separado fisicamente da pessoa, mas energeticamente você nutre sentimentos ruins para com ela, né? Você deseja o mal para aquela pessoa, você deseja uma vingança, você, né, terminou o relacionamento de uma forma insatisfeita e projeta ainda essa insatisfação ao longo do tempo pós final do relacionamento, tá? Então é preciso desvincular a nossa energia do outro. Muitas pessoas também têm dificuldades, tá, de encontrar novos parceiros porque ainda estão vinculados energeticamente ao parceiro anterior. E essa energia, ela atrapalha para que os novos parceiros cheguem na vida da gente, tá? Então, se existe uma situação de divórcio em sua vida, faça o possível para você se divorciar energeticamente também, para que você não misture a energia daquele relacionamento anterior com a sua energia e a energia do novo relacionamento que você quer. Tá? Então é uma questão que a gente precisa olhar com bastante detalhe, com bastante atenção sobre esse tipo de assunto. Resolver as pendências emocionais é de vital importância para que a gente possa estar de coração aberto para novas possibilidades, novos amores, novas fases de crescimento em nossa vida. O assunto poderia ser muito mais extenso, eu poderia fazer um vídeo maior, mas o objetivo aqui é realmente trazer para vocês uma noção básica a respeito do que seja o poder do divórcio, assim como também o poder de uma união que ela é realmente feita com sentimentos nobres, tá? Com perspectivas nobres, certo? Existe, enfim, nós hoje aqui na Terra, a gente vive os relacionamentos e a gente não tem só um marido para todas as vidas, a gente não tem só uma esposa para todas as vidas, a gente não tem só um filho para todas as encarnações, tá? Então, hoje em dia, tá bem complicado na espiritualidade organizar todo mundo aí no seu, cada um com a sua alma gêmea, tá? Lembrando que para o espiritismo não existe alma gêmea, mas existe uma certa dificuldade porque nós temos, às vezes você vem programado para você casar com uma pessoa, mas ao longo da sua vida você pode encontrar outras pendências amorosas também de outras vidas, tá? Geralmente a espiritualidade organiza tudo numa só família, tá? Mas muitas vezes existem também essas situações da gente encontrar antigos amores, velhos amores na nossa vida que não estão destinados ao casamento em si, né? Mas estão destinados a um encontro, a um namoro, a um fica, tá? A um relacionamento de curta duração, certo? E que é diferente, tá? Daquele que é programado para realmente ser a questão do casamento, tá? O parceiro para o casamento.
tá? Então, por isso que são várias nuances que a gente precisa analisar. Também dentro desse aspecto, eu citei a questão obsessiva, tá? Muita gente se casa com a pessoa errada por questões próprias de maturidade, de pressa. O mundo hoje está muito carente e, assim, as pessoas não prestam mais atenção em detalhes que são importantes, tá? E as pessoas não têm uma dificuldade muito grande em relação à honestidade emocional. Muitas vezes preferem arrastar um relacionamento que não é feliz por questões materiais, ou muitas vezes quer evitar o desgaste, se acomoda e tem essa desonestidade emocional consigo mesmo e com a outra pessoa, tá? E isso gera laços energéticos na nossa vida, que no final das contas prejudica apenas e exclusivamente a nós mesmos. Então, o objetivo desse vídeo é fazer com que a gente entenda que, além da perspectiva material, existe toda uma perspectiva espiritual e energética que nós precisamos ver dentro dos relacionamentos que a gente escolhe para a nossa vida. Um super beijo para você e até o próximo vídeo.